Oi gente, tudo bem? Professor Rafael, segunda aula da série Redação para Desesperados. E a gente vai agora escrever a redação, né? No vídeo anterior, a gente fez o nosso plano de redação, né? Então, recapitulando, nós primeiramente identificamos o problema. O problema que o tema levanta é que o número de adoções no Brasil é insuficiente em relação ao número de crianças que precisam ser adotadas, né? Depois nós vimos quais as causas deste problema e levantamos duas causas. Primeira causa, preconceitos e preferências dos pretendentes à adoção. Então as pessoas têm ideias rígidas sobre que tipo de criança eles vão adotar, né, e que tipo de criança eles não querem adotar. E a segunda causa do problema, demora e burocracia nos processos de adoção. E a partir dessas causas, ele levantou duas soluções, né? Número 1, campanhas de sensibilização e conscientização para desconstruir preconceitos. E segundo, aceleração dos processos, reduzindo trâmites desnecessários e contratando mais pessoas para cuidar dos processos. Muito bem. Como é que você tem que escrever isso? Primeira coisa, não tenta escrever de um jeito que você não está acostumado a escrever. Não tenta usar palavras que você não conhece. Não tenta fazer citações que você não leu, né? Então tá cheio de canais aí dizendo que você tem que citar um autor. Não esqueça isso. Faça a redação com a sua verdade. Tenta escrever do melhor jeito que você puder, mas de uma forma clara, simples, e tenta dizer o que você sabe e seguir o plano, né? Muita gente faz o plano, na hora de fazer a redação muda tudo. Aí se perde, né? Então se você fez o plano, siga o plano. Então vamos ver. O que você tem que colocar no primeiro parágrafo? No primeiro parágrafo você tem que mostrar qual é o problema. E você tem que mostrar ou só apontar as causas do problema. Então, uma forma de começar esse parágrafo talvez fosse você falar sobre a importância da adoção e depois falar que ela é insuficiente. Quer ver? Eu fiz alguma coisa mais ou menos assim. A adoção é um recurso fundamental para proporcionar a crianças e adolescentes abandonados, maltratados ou órfãos o direito constitucional a uma família. Ponto. Então, nesse primeiro período do primeiro parágrafo, eu digo que a adoção é importante, porque ela ajuda a que um direito constitucional seja cumprido. A ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, diz que toda criança tem o direito de ter convívio familiar, uma família. Então, a adoção é uma maneira do Estado poder cumprir com esse dever que ele tem de proporcionar às crianças uma família, né? Então, ficou mais ou menos assim, né? Disse a importância da adoção. Agora, eu vou dizer o problema, né? Olha lá. Porém, no Brasil, enfrentamos o desafio do número insuficiente de adoções. Simples, né? Eu estou repetindo exatamente o que está no nosso roteiro. O problema é esse, né? E daí eu passo a destacar as causas. Ó. Em relação a isso, pode-se destacar duas causas para essa situação. 2 pontos. Os preconceitos e preferências dos pretendentes à adoção e a demora e burocracia nos processos de adoção. Simples. Ponto final, acabei o primeiro parágrafo. Certo? Aí vem o segundo e o terceiro parágrafo. No segundo e no terceiro parágrafo, eu vou desenvolver essas causas. Eu vou dizer como que os preconceitos e as preferências atrapalham a adoção.
Então, no segundo e no terceiro parágrafo, eu vou argumentar, eu vou dizer vou mostrar como a causa leva ao problema, né? Como funciona o processo da causa levar até o problema. Então, no segundo parágrafo, vou falar sobre a questão dos preconceitos e preferências, e no terceiro parágrafo, vou tratar da questão da burocracia e da demora, certo? Então, veja aí como é que ficou. Inicialmente, veja, toda vez que você for começar um parágrafo, é bom você usar o que a gente chama de conectivo. É uma palavra que relaciona o parágrafo que você está começando agora com o parágrafo anterior, né? Então, inicialmente, deve-se considerar que um número significativo de pretendentes tem preferências rígidas quanto à cor, gênero, idade e saúde das crianças que desejam adotar. Então, nessas linhas, o que eu estou falando é nada mais nada menos do que repetir a causa, né? A causa não é o preconceito e preferências dos pretendentes, eu estou dizendo a mesma coisa de uma forma um pouco mais detalhada, mas nessa primeira parte do segundo parágrafo você só repete a causa, né? E aí você pode tentar demonstrar como essa causa funciona. Se você olhar nos textos, né, tem aquelas estatísticas que a gente considerou na aula passada, então você pode usá-las, né? Foi o que eu fiz aqui na continuação do parágrafo, ó. Dados estatísticos de 2017 mostram que naquele ano, dos 32.343 pretendentes cadastrados, 9.094 só aceitavam adotar crianças brancas e 18.928 não aceitavam crianças negras. Então fica bem caracterizado o fato de que pessoas adotam, critérios de adoção envolvem preferências e preconceitos, né? Crianças que eles querem e crianças que eles não aceitam. E aí concluo, isso concorre para o baixo número de adoções, que foi só 5.604, e para que crianças pretas sejam deixadas de lado. Fim do segundo parágrafo. Apontei a causa e expliquei como é que a causa leva ao problema. Terceiro parágrafo. Vou falar sobre a burocracia e a demora. Começo com uma expressão, um conectivo. Além disso, tem que ter uma vírgula aqui que eu não coloquei, né? Além disso, o sistema de adoção no Brasil é muitas vezes lento e burocrático. Estou repetindo a causa. A espera prolongada para que pretendentes sejam habilitados e para que possam adotar as crianças gera frustração e desânimo. Então, só estou dizendo que a burocracia e a lentidão desanimam os pretendentes, né? O pessoal desiste, né? Só isso aí, ó, 4 linhas, expliquei, não é muito difícil. Explicado as duas causas, como as duas causas levam ao problema, eu vou para as soluções, né? Que é o último parágrafo, o encerramento da nossa redação. Lembrando que no final, né, a redação tem que terminar positiva, né? Não pode ser negativa. Lembra-se quais são as soluções, né? Então a gente falou de campanhas de sensibilização, né? E aceleração nos processos, agilização dos processos de adoção. Então veja como eu fiz. Portanto, olha aqui mais um elemento de conexão, né? Portanto, é preciso que as autoridades governamentais, veja, sempre que você vai propor uma solução, você tem que dizer quem é que tem que fazer a coisa, né? Então aqui no caso são as autoridades governamentais. É preciso que as autoridades governamentais ajam urgentemente em 2 frentes. 2 pontos. Realizando campanhas de sensibilização nas mídias, destacando a importância da adoção de adolescentes e desmistificando estereótipos. Aqui usamos palavras difíceis, né? A gente poderia usar palavras mais simples, né? Desfazendo preconceitos, né? Poderia ficar melhor aqui. Na hora eu me empolguei. Muito bem, essa foi a primeira medida, primeira solução. E investindo na agilização dos processos,
reduzindo trâmites desnecessários e contratando e capacitando profissionais. Ponto final. Dei as minhas 2 sugestões. Cada uma das sugestões enfrenta uma das causas, certo? Vamos ao gran finale. A adoção no Brasil pode ser melhorada, construindo um futuro para crianças e adolescentes. Não foi tão positivo assim, mas foi positivo, né? Terminei a redação. Então percebam, o plano talvez seja a parte mais importante, você saber o que você vai dizer. A maneira de dizer, né, varia para cada pessoa, cada um tem um conjunto de palavras, de jeitos de colocar as ideias, né? O que você tem que fazer é dizer de forma simples o que você planejou dizer, né? E explicar como aquela causa vai levar ao problema, que são as partes mais desafiadoras de uma redação. Depois é só seguir essas dicas, né? Toda vez que você for começar um parágrafo, a partir do segundo parágrafo, coloque o elemento conectivo inicialmente no segundo parágrafo, né? Se você for analisar uma outra causa no terceiro parágrafo, além disso, né? E na conclusão sempre o portanto. São coisas que os corretores valorizam muito numa redação. Muito bem, espero ter te ajudado. Boa sorte na redação que você desesperadamente precisa fazer. Se você achou que o vídeo foi útil para você, dê o seu like. O like sempre faz com que o vídeo chegue a mais pessoas e, de repente, outros colegas que também estão desesperados podem tirar proveito. Muito obrigado, até a próxima.